Bem-vindo a um Camarote 21 especial dedicado a obras-primas da pintura. No programa de hoje você confere alguns dos quadros que marcaram a história da arte ocidental. Da técnica aos bastidores, tudo o que você sempre quis saber, mas nem podia imaginar. Para inspiração, nós escolhemos o Museu Max Ernst como cenário, na cidade de Brühl, no oeste da Alemanha. E esses são os vídeos de hoje. Tem o sorriso mais enigmático da história da arte. Os girassóis de Van Gogh. E o grito mais ensurdecedor de todos os tempos. Ela é provavelmente a figura mais emblemática da história da arte, dona de um sorriso enigmático e de um olhar penetrante que acompanha o espectador. Estamos falando da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa é o retrato mais famoso da história da arte ocidental. Pintado pelo artista italiano Leonardo da Vinci no início do século XVI, o sorriso enigmático fascina o mundo até hoje. Ela certamente é a pop star entre as obras-primas. Nenhuma outra obra foi tão reproduzida, citada e usada como fonte de inspiração. Ainda hoje, a Mona Lisa inspira artistas mundo afora. O americano James Riese a transformou em estrela da pop art. A britânica Jane Perkins fez uma Mona Lisa de pregos e correntes. Já a versão de Mark Evans virou arte abstrata, reconhecível apenas pelas cores. E o canadense Bradley Hart reproduziu a imagem em plástico bolha e deixou a tinta escorrer. Mas falemos da verdadeira Mona Lisa. Ela fica em Paris, no Museu do Louvre, onde pode ser vista há mais de 200 anos. Primeiro andar, ala Denon, sala número 6. Protegida por vidro à prova de balas, lá está ela. Leonardo da Vinci levou 3 anos para pintar o retrato da jovem. A identidade da modelo divide os historiadores de arte até hoje. Seus contornos são suaves, quase desaparecem, graças à técnica de esfumato desenvolvida pelo artista. Os olhos seguem o observador e o sorriso é insinuante. Com uma técnica brilhante e o contraste suave entre claro e escuro, Da Vinci conseguiu dar uma vibração especial à pintura. É como se a Mona Lisa se movesse. Ela passa a impressão de que está começando a sorrir, ou ao contrário, que o sorriso está se fechando. Não sabemos exatamente, mas o fato é que esse sorriso em movimento estabelece um tipo de comunicação com o espectador. Uma comunicação que consagrou a Mona Lisa como ícone atemporal. Mas a verdade é que ela nem sempre foi tão famosa. A carreira internacional da Mona Lisa deslanchou em 1911, quando a pintura foi roubada do Louvre. A Mona Lisa sempre foi muito popular, mas é verdade que depois do roubo, o quadro passou a ser reproduzido em larga escala por todo o mundo. Foi algo extraordinário, uma sorte para a pintura que ficou conhecida pelo grande público. Uma repercussão que chegou também ao mercado publicitário. Essa diretora de criação acredita que, embora a Mona Lisa tenha sido utilizada infinitas vezes pela publicidade, ela ainda tem o poder de impactar o consumidor. Basta a ideia ser original e surpreendente. A Mona Lisa ainda funciona como um rosto para a publicidade, nem tanto pela beleza ou por seus atributos individuais, mas pelo conjunto simbólico da obra. Ela é uma imagem pequena, mas de grande impacto. É como um segredo que quer ser revelado, e dá para jogar com isso, independente da modéstia ou da integridade que ela tem. E o retrato, feito há 5 séculos, já foi anúncio para os mais diversos produtos e serviços. Uma aposta no magnetismo misterioso da imagem.
E nós continuamos no Renascimento italiano. Poucos anos após a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, Rafael apresentava a Madonna Sistina. A Madonna Sistina, de 1512, é uma representação da Virgem Maria feita pelo pintor italiano Rafael. A pintura se tornou conhecida nem tanto pela imagem central, mas por um detalhe. Die Sixtinische Madonna von Raphael ist eine... A Madonna Sistina é uma figura bonita, casta, de expressão forte e séria e com um carisma incrível. Mas são os dois anjos aos pés dela que estão muito mais presentes na memória coletiva. Eles fizeram uma carreira própria. Existem poucas interpretações da pintura completa. Uma delas é de 1921, feita pelo alemão Kurt Schwitters. Os anjos, por outro lado, ganharam o mundo já em meados do século XIX e são sucesso até hoje, mesmo que representados de forma sutil, como nesta capa do CD da banda pop alemã Rosenstolz. A fama dos anjos certamente se deve ao fato de que eles foram isolados muito cedo da imagem central. E houve uma necessidade muito grande de reproduzir estes dois anjos como um símbolo de doçura. Zu reproduzieren sehr stark gewesen ist. A pintura de Rafael está em Dresden, na Alemanha, mais precisamente no piso térreo da Pinacoteca dos Antigos Mestres. A Madonna Sistina atrai cerca de 500 mil de visitantes a cada ano. O especial desta pintura é que vemos que Rafael, obviamente, estava insatisfeito com a iconografia tradicional da Virgem Maria, colocada em um trono cercada por anjos. Ele queria fazer algo novo, dar uma linguagem visual convincente a um tema antigo. Então, ele a pintou como se fosse uma visão. Basicamente, ele deixa que o mundo espiritual se manifeste para cada observador. Isso foi inovador, visualmente mais atraente e certamente uma das razões pelas quais a pintura atingiu um certo status de mito e é tão popular. A Virgem Maria transporta o menino Jesus do céu para a terra. A cortina verde é um dos poucos elementos mundanos do quadro. Todo o resto é uma visão celestial, como as nuvens em forma de anjos, o Papa Sisto II, Santa Bárbara e o detalhe mais conhecido da imagem, a dupla de anjos. De início, Rafael só tinha pintado as nuvens na parte inferior da tela. Após um tempo, ele chegou à conclusão de que faltava alguma coisa e fez os dois anjos com pinceladas rápidas. 300 anos mais tarde, no século XIX, era possível encontrar esses anjos em várias formas de arte. A primeira reprodução que eu conheço data de 1806, 1807. Foi feita por um pintor da cidade de Kassel, na Alemanha. Ele fez uma cópia apenas dos dois anjos. De lá para cá, os anjos já foram reproduzidos inúmeras vezes. E há muito tempo estão dissociados da imagem original. Em muitos aspectos da cultura popular, a imagem dos anjos transporta valores associados ao conforto e ao bem-estar. Por isso, eles encontraram um terreno fértil no coração das massas. O nosso próximo vídeo viaja para a Holanda do século XVII, onde Johannes Vermeer pintou Moça com Brinco de Pérola. Uma jovem com um turbante, parece até um clique fotográfico. O quadro Moça com Brinco de Pérola data de 1665 e é a pintura mais popular do holandês Johannes Vermeer.
Hoje, a moça com brinco de pérola é considerada o trabalho central de Vermeer. É uma obra-prima que foi ignorada até 1994, quando foi restaurada pela primeira vez. Foi aí que ela começou a brilhar de forma esplendorosa e se tornou o que conhecemos hoje e que chamamos de ícone. A moça com brinco de pérola se tornou uma referência muito familiar. A fama mundial veio com o romance da escritora norte-americana Tracy Chevalier, lançado em 1999, e que já foi traduzido para 21 línguas. Ela conta uma história fictícia sobre a moça com brinco de pérola. História essa que, em 2003, virou um filme estrelado por Scarlett Johansson. Na cena final do filme, a atriz consegue imitar quase com perfeição o olhar melancólico da moça. O filme ajudou a alavancar mundialmente a fama da pintura original. A obra-prima também já ganhou um look mais moderno, de calça jeans e sapatos de verniz. A interpretação contemporânea da pintura é obra da artista austríaca Dorothee Gold. Ela é especializada em recriar obras de grandes mestres e fotografá-las. Para atingir a expressão exata da pintura, a pós-produção no computador chega a demorar até 100 horas. Apenas as expressões faciais e o turbante reproduzem o original. É o que a artista chama de pintura digital. A moça com brinco de pérola é algo muito especial entre os retratos da época de Vermeer. Parece uma fotografia, não tem nada da rigidez ou rigor dos retratistas daquele tempo. É como se Vermeer tivesse dito: pare um pouquinho, olhe rápido para trás. E ela tivesse de fato dado uma rápida olhada. Fiquei fascinada pelo registro desse momento em uma pintura, como se fosse uma fotografia. A obra-prima foi descoberta no final do século XIX em Haia, na Holanda. Um colecionador de arte adquiriu a pintura em um leilão pelo equivalente a apenas €1. Depois da morte dele, o quadro foi doado para o museu. Primeiro andar, sala 15. Lá está a obra-prima de Johannes Vermeer, que todos os anos atrai centenas de milhares de visitantes. Johannes Vermeer é considerado o mestre da luz. O rosto da moça parece muito frágil e tem um brilho delicado nos lábios. Para o turbante, ele escolheu o azul ultramarino, um dos pigmentos mais caros da época. E a pérola, de tamanho incomum, parece uma ilusão, como se fosse uma fantasia do artista, assim como a moça. A obra é do gênero barroco holandês chamado tronie, ou seja, uma espécie de retrato, mas não de uma pessoa específica. É simplesmente uma menina em um traje oriental. Esse tipo de pintura era recorrente na Holanda do século XVII. Por outro lado, a forma com que ele trabalhou a luz se difere muito dos pintores daquela época. Isso torna a obra dele distinta e espetacular. E do século XVII ao XXI. Seja em souvenirs ou pinturas digitais, a moça com brinco de pérola chega aos dias de hoje, como se sempre tivesse feito parte do nosso tempo. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Na volta tem os Girassóis de Van Gogh, o Grito de Edvard Munch e as Linhas de Mondrian. Não saia daí. Bem-vindos de volta ao Camarote 21, hoje com uma edição especial sobre obras-primas da pintura. Viaje conosco por alguns dos quadros que marcaram a história da arte. E este segundo bloco começa com flores, mas carregadas de dramaticidade, os Girassóis de Van Gogh. O girassol mais famoso do mundo é este, pintado pelo holandês Vincent van Gogh. O pintor fez uma série inteira com a mesma temática e que se transformou em uma de suas marcas registradas.
O girassol no vaso de Van Gogh tem muitas variações. Não há um quadro específico que seja considerado a referência, mas o próprio Van Gogh se intitulava o pintor de girassóis. Uma das versões mais famosas da imagem está em Munique, na Baviera. A nova pinacoteca da cidade exibe os girassóis que Van Gogh pintou em 1888. A obra é uma das mais importantes do acervo e é considerada uma das pinturas mais valiosas do artista holandês. Todo mundo gosta de girassóis. Eles são um símbolo do verão, do calor, da luz. Este é um dos motivos da popularidade da obra, o objeto pintado. O outro, claro, é o artista. A biografia de Van Gogh chama a atenção, inclusive o fim trágico, quando ele se suicidou. Tudo isso faz com que a pintura seja tocante, independente do contexto cultural. E nós podemos notar isso. O quadro é adorado por visitantes de todo o mundo. A composição de Os Girassóis é simples, mas a pintura foi feita de maneira impecável. As cores têm um papel importante nas obras de Van Gogh. Algumas vezes ele espremia a tinta direto do tubo sobre a tela. Com esta técnica engenhosa, ele conseguia criar uma espécie de relevo, o que passou a ser uma característica da obra dele. Se você prestar atenção nos detalhes da imagem, verá que o mais significativo não é necessariamente o que ele pintou, mas como. Isto quer dizer o traço, a profundidade, as pinceladas, as cores e como Van Gogh usou os espaços do quadro. Tudo isso chama atenção nesta versão que temos aqui em Munique, como o contraste que ele criou entre o azul turquesa frio do fundo e o amarelo do girassol. Até hoje, os girassóis inspiram a arte, assim como peças publicitárias. E o próprio pintor também virou um mito. Ele cometeu suicídio em 1890, quando tinha 37 anos de idade. Mas o artista não chegou a vivenciar esta popularidade toda. Van Gogh só ficou famoso depois da morte controversa. Hoje, muitos designers de moda fazem experiências com os girassóis. O holandês Matthijs van Bergen é um deles. Desde a infância, ele é fascinado pela arte de Van Gogh. Os girassóis têm um significado especial para o designer. Eles representam não só a vitalidade, mas também o quanto a vida é breve. O que eu adoro nos girassóis é que eles têm um quê de decadência. Eles não são os mais novos e frescos. Já desabrocharam e até murcharam um pouco. Isto é muito bonito. Tentei me inspirar nisso para fazer uma saia de pregas com várias camadas. Fica parecendo que ela não está completamente pronta, está meio caída. Tento usar isso no meu trabalho. Vincent van Gogh pintou os girassóis no sul da França, onde ele passou parte de sua vida. Para ele, a flor simbolizava a amizade. Mas ele não poderia imaginar que a imagem ainda seria significativa tanto tempo depois. Os girassóis são acessíveis e fáceis de se entender. Não é uma obra de arte que polariza. Pelo contrário, ela se abre ao espectador. E esta é uma das razões pela qual esta imagem se espalhou por todo o mundo. Van Gogh representa o que gostamos, um herói trágico. E de Van Gogh nós passamos a outro precursor do expressionismo, o norueguês Edvard Munch. Entre 1892 e 1910, ele pintou 4 versões de O Grito. Um quadro, mas com força ensurdecedora. Passeava com 2 amigos ao pôr do sol. O céu ficou de súbito vermelho sangue. Eu parei, exausto, e inclinei-me sobre a mureta. Havia sangue e línguas de fogo sobre o azul escuro do fiord e sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade e senti o grito infinito da natureza. Com essas palavras, o pintor norueguês Edvard Munch descreveu o próprio quadro mais famoso, O Grito. Ao todo, ele pintou 4 versões com o mesmo tema.
O que faz a imagem tão poderosa e forte são as emoções imediatas que ela causa no espectador quando ele para na frente do quadro. O grito já foi reproduzido e reinterpretado das mais variadas formas. O pôster do filme The Wall, por exemplo, da banda inglesa Pink Floyd, foi inspirado na imagem e acabou também virando um ícone. Assim como o filme norte-americano Pânico, dos anos 90. A máscara que virou símbolo do filme veio de uma reinterpretação do grito de Munch. O cartunista norueguês Arvid Andresen mostra como a imagem pode ser uma fonte inesgotável de inspiração. Somente ele criou mais de 300 paródias do quadro. A artista norueguesa Lisa Wolf criou o projeto O Grito da Natureza. Ela reproduz a imagem com lixo e materiais recicláveis e convoca pessoas de todo o mundo a fazer o mesmo, recriando o grito. A ideia é, em tempos de internet, fotografar e compartilhar as releituras nas redes sociais. Eu comecei a trabalhar com o grito por uma preocupação ambiental. Munch escreveu que ele sentia este grito infinito da natureza. E isso é um ponto interessante, porque as pessoas tendem a pensar que o retrato é de uma pessoa gritando. Mas, na verdade, não se sabe. Talvez a pessoa esteja somente protegendo os ouvidos de um grito horrível. Ou o grito pode vir da pessoa mesmo, já que nós somos parte da natureza. O cenário foi inspirado na capital norueguesa. E é também lá que o quadro está exposto. Mais especificamente, na Galeria Nacional em Oslo. Eis o Grito, de 1893. Quando foi pintado, o quadro dividiu opiniões. Muitos diziam que se tratava de rabiscos e não de arte. A imagem gerou um escândalo, mas não somente ela. É que na época ela fazia parte de uma série de pinturas sobre o amor chamada de Friso da Vida. Mas quando vemos a pintura em separado, ela se torna muito mais forte. Porque ela é elementar. Ela tem uma fórmula com a qual qualquer pessoa consegue se identificar. Não se vê ao certo nem se é um homem, uma mulher, um jovem ou um velho. É simplesmente um ser humano com um enorme apelo emocional. E a figura em primeiro plano é realmente capaz de enfeitiçar o espectador. A convergência do olhar é reforçada pelo parapeito da ponte que corta a pintura na diagonal. No fim da calçada estão duas pessoas. E o céu e a paisagem são marcados pelo contraste das cores e as formas em ondas. Por conta dessas pinceladas emotivas e carregadas, Edvard Munch é considerado um dos precursores do expressionismo e que toca as pessoas até hoje. Cerca de 450 mil pessoas visitam a Galeria Nacional de Oslo todos os anos para ver o grito. Não se trata de uma imagem bonita. É uma imagem que nos toca e com a qual nos confrontamos. Reagimos espontaneamente, como reagiríamos se alguém gritasse diretamente conosco. Ele é um dos grandes nomes da arte moderna. Criador do neoplasticismo, o holandês Piet Mondrian inovou a estética do século XX com seus retângulos de cores primárias. Retângulos coloridos divididos por uma linha preta. Esta é a marca registrada do pintor holandês Piet Mondrian. O quadro, composição com vermelho, preto, amarelo, azul e cinza, leva a assinatura inconfundível do artista. Por um lado, a composição de Piet Mondrian é incrivelmente simples, mas por outro é radical. Radical porque ela estabeleceu a pedra fundamental da arte concreta na história da arte moderna. O estilo de Mondrian influenciou o design de todo o século XX, uma importância que chega até os dias de hoje. Designers de móveis utilizam a estrutura clara e simples. E outros artistas também criam em cima deste estilo. Por exemplo, Ernest Zaharevich, da Lituânia. Ele pinta paredes inteiras usando o tema.
O Gemeentemuseum, o museu principal de Haia, na Holanda, foi construído em 1935. O design do interior do prédio é todo inspirado na obra de Mondrian. No acervo estão cerca de 300 pinturas do artista. Em 1921, Mondrian criou a matriz que serviria de base para uma série inteira de quadros. Foi neste ciclo criativo que surgiu a composição com vermelho, preto, amarelo, azul e cinza. Para Mondrian, era muito importante a ideia de unidade do mundo. Ele foi influenciado pela chamada teosofia e pela ideia de que existe um equilíbrio entre o lado masculino e o feminino. Esta ideia de lados masculino e feminino foi transferida para a pintura como um equilíbrio entre o vertical e o horizontal. E isto podia ser mais bem trabalhado em obras abstratas do que em pinturas realistas. Cores vibrantes combinadas com cinza, preto e branco. Cada retângulo tem um tamanho diferente. À primeira vista, tudo parece simétrico, mas na verdade não é bem assim. Mondrian queria direcionar o olhar para o essencial, as formas e cores. E elas têm um papel central. O artista nunca usava tinta direto do tubo, ele as misturava com todo cuidado e assim eram criadas as composições variadas. Se você olhar para esta pintura de 1921, a primeira coisa que você vê é a grade. Mas se você olhar mais atentamente para as linhas, vai reparar que elas não vão até o final da pintura, elas terminam um pouco antes do fim do quadro. Isso mostra que Mondrian não queria dar a impressão de que a pintura era um detalhe de algo maior. Também é interessante a forma como ele pintou. Tente ver o traço do pincel. Ele o fez de uma forma que capta e reflete a luz. Em 1965, as linhas de Mondrian foram usadas na coleção de inverno do estilista francês Yves Saint Laurent. O vestido virou um clássico. Desde então, estilistas de todo o mundo trabalham com os padrões do pintor. As formas criadas pelo artista também inspiram arquitetos, o que se nota no prédio desta escola em Haia, projetada pelo arquiteto Erik Schott. A arte de Piet Mondrian aparece com frequência em nosso dia a dia, embora para muitos ela passe despercebida. Há quase 100 anos, o estilo experimental do pintor foi uma revolução. Hoje, as composições se tornaram clássicos. A obra de Mondrian é dinâmica, traz uma forma otimista de se ver a vida, e isto é algo que toca as pessoas, especialmente os designers e estilistas de moda. Não se pode esquecer que o nosso dia a dia é cheio de referências a Mondrian, desde cosméticos, bolsas até artigos esportivos, o que torna a obra fascinante e também um objeto cult. Das macht es faszinierend und das macht es auch zu einem Kultwerk. Este foi o Camarote 21 especial com algumas das obras-primas que marcaram a história da arte. Espero que vocês tenham gostado desta viagem pelos museus e clássicos europeus. Quem quiser rever os vídeos de hoje, o programa já está online na nossa página e no YouTube da DW Brasil. Na semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá!